Correntes e escolas. Olha, existem muitas correntes e muitas escolas, tá? E a classificação delas varia conforme de linhagem por linhagem, tá? A nossa escola costuma classificar da seguinte maneira. Existem três principais linhagens, tá certo? Que é a linha negra, a linha branca e a linha cinzenta. A linha branca, ela é uma reprodução ou é a manifestação justamente daquele tantra mais espontâneo, mais antigo, que acontecia na sociedade matriarcal pertencente ao Vale do Indo. Tá? Então, ela não é ritualística, ela não tem ritual, a expressão da sexualidade é uma expressão espontânea, ela é uma expressão natural, então você não vai encontrar rituais associados, você não vai encontrar a presença de coisas complicadas, de antras complicados, de mitologia complicada. A sexualidade ela se expressa espontaneamente. A linhagem negra, ela é uma linhagem de protesto, ela está associada ao ressurgimento do Tantra, tá? Que aconteceu no século VIII depois de Cristo. E essa linhagem negra, essa linhagem de protesto, ela pega tudo que o hinduísmo tem formalizado e ela bate de frente. Ela vai de frente. Então, o raciocínio quanto a processo de mudança de condicionamentos, de emancipação do ser humano, a linhagem branca, ela caminha para a luz. Tá? Caminha para a luz. A hora que chega na borda do limite, você extrapola a luz e vai além da dualidade, do bem, do mal, do certo e do errado. Tá? A linhagem negra, ela caminha para a escuridão, para o oposto. Às vezes com algumas práticas assustadoras, né? Práticas em cemitérios, práticas com cadáveres, tem descrição de coisas de arrepiar os cabelos. E daí e a ideia disso é justamente a ideia de quebrar a moral convencional, de quebrar os automatismos, de quebrar o funcionamento estruturado da mente, e quando isso se rompe, pumba, a pessoa atravessa a dualidade e desfaz a dualidade, tanto de um lado quanto do outro. A ideia é justamente essa. Existe a linhagem mais moderada, que é a linha cinzenta, onde você tem aí o balanceamento entre uma e outra. Na linhagem branca, você poderia definir da seguinte forma. Não fumar, não usar drogas, né? Não tomar bebidas alcoólicas, não comer carnes e fazer a retenção do orgasmo. Tem mais um. Não comer carnes. Isso, são 5. São 5. Então, a linhagem branca ela não pratica essas coisas. Ou seja, ele faz retenção do orgasmo, não come carne, não fuma, não bebe e não usa drogas. É isso. Tá certo? Então, se você for na Índia, por exemplo, é muito comum você ver yogis usando cannabis. O que é? É aqui, ó. Linhagem cinzenta ou linhagem negra. Tá certo? A linhagem branca não utiliza essas substâncias. Tá? Por quê? Porque lá no passado não se usava, não fazia diferença. Tá? A linhagem negra, que é a linhagem de protesto, ela faz tudo isso. Ela come carnes, ela fuma, ela usa drogas, ela toma álcool e toda vez tem a liberação da energia sexual com o orgasmo. E a linhagem cinzenta? A linhagem cinzenta dessas 5 coisas, se você não fizer 2 delas, você está na linhagem cinzenta. Então, por exemplo, se é a linhagem branca, mas você não retém o orgasmo, você continua sendo linhagem branca. Você é linhagem negra, mas você não usa álcool, você continua sendo linhagem negra. Quando são 2, daí você cai aí para a escola cinzenta. E você tem, dessas linhagens, elas são distribuídas em 7 escolas, que é a Vamachara, Dakshinachara, Akalachara, Shaivachara, Vaishnavachara, Vedachara e Siddhantachara. São as 5 principais escolas.
dessa linhagem, que é a linhagem cinzenta. A linhagem branca, ela pode se expressar de duas formas, que é, por exemplo, a via seca, que é sem contato sexual. Assim, a pessoa ela está bem, ela está feliz, ela é matriarcal, ela é desepressora, tá certo? Mas ela não tem vontade, está no momento de vida, que pode ser durante um período, pode ser a vida toda, na qual ela não tem necessidade de contato sexual. Um grande exemplo disso é o Ramakrishna, tá? Que era casado, nunca teve filhos, nunca tocou na esposa. Tem até uma história muito interessante, é que ele dormia num quarto com os discípulos, né? E daí teve uma história interessante que um dia o mestre levantou à noite e ele saiu. E daí um discípulo mais desconfiado olhou e falou: o que esse homem está levantando aí de noite? Onde que esse cara vai, né? E daí ele foi vasculhar, né? E a hora que ele passou, ele viu a porta do quarto da esposa do Ramakrishna entreaberta. Daí o discípulo ficou arrepiado. Ai, meu Deus, ele fala uma coisa e faz outra, né? E daí, a hora que ele foi olhar no quarto, aparece o Ramakrishna por trás, vindo do toalete, e encontra ele, olha para ele e fala: o que você está fazendo aí? E daí o discípulo hindu olhou para ele, deve ter feito assim, né? Sei lá, sem graça, né? Daí o Ramakrishna entendeu: ah, você estava desconfiado. E virou para ele e falou: é importante. O sadhu precisa ser testado para ver se realmente ele é coerente com aquilo que ele disse, se existe coerência com aquilo que ele disse. Então, essa história demonstra o Ramakrishna, que ele era um mestre tântrico, tá certo? De linha Dakshinachara e de via seca, ele não teve contato sexual a vida inteira. Mas admirava profundamente as mulheres, o que demonstrava que ele era dessa via, da via tântrica. Tá? E também a via Dakshinachara, ela pode expressar a sexualidade na via úmida, que é pela via do contato sexual propriamente dito. Tá? Que pode ser de diversos níveis. Tá? A sexualidade ela pode se expressar de diversas maneiras em diversos níveis. Perguntaram aqui quem criou as linhagens. Oi? Perguntaram quem criou as linhagens. As linhagens, a classificação é dada por cada escola, tá certo? E o desenvolvimento da linhagem propriamente dita, ela acontece com o desenvolvimento histórico do próprio Tantra. Então você tem, no início, o Tantra não tinha nome, ela era a expressão natural daquela civilização matriarcal que viveu no Vale do Indo, que com a invasão ariana, por volta de 2000 a 1000 a.C., e com a pressão cultural dessa civilização patriarcal sobre a matriarcal, levou ao não desaparecimento, mas a retração ou a ida ao underground, a execução de sua expressão social de forma reservada do Tantra. Tantra ainda não tem nome, lembra? Não tem nome. Isso não existe. Era a expressão daquele povo, de sua cultura. Entre a cultura, o puja, a bhakti, a devoção, tá certo? Eram características inerentes e presentes dentro da civilização do Vale do Indo que podem ser comprovadas. Então, puja, por exemplo, ela é comprovada. O Yoni Lingam, na cidade de Kalibangan, a 7000 a.C., no meu livro de Mudra e de Puja, tem lá a imagem cedida carinhosamente pelo professor de uma universidade na Alemanha, a imagem do Yoni Lingam, aquela imagem de pedra, onde você tem uma pedra que é uma base. Deixa eu mostrar para vocês, é mais fácil. Aqui esse está bonitinho. Ó. Você tem uma base. Essa base é quem? É a Shakti.
é o órgão feminino, é o órgão sexual feminino. Ela é transpassada por quem? Pelo lingam, que é o órgão sexual masculino. O lingam quer dizer sinal. O lingam é o ponto. Tá certo? O lingam é o núcleo de alguma coisa. Tá? O núcleo central de alguma coisa. Então, desse ponto central que interpenetra a natureza e a natureza se desenvolve ao redor dele, criando a miríade de coisas. Então, esse é o raciocínio do Tantra. O universo nasce da expressão de duas forças, consciência e poder, masculino e feminino, que se desenvolvem e estão presentes absolutamente dentro, imanentes dentro de tudo. Tá? Um é o núcleo consciente e outra é a natureza, é a matéria que se manifesta. E isso vai se manifestar em diversas oitavas. E aparece em camadas de desenvolvimento dessa filosofia. E torna-se algo extremamente bonito. Então, esse mesmo Yoni Lingam, que aparece dentro do hinduísmo e que é cultuado dentro do hinduísmo como uma manifestação do absoluto, ele já era presente lá na cidade de Kalibangan, há 7.000 anos atrás. Ou seja, era inerente. Então, você dizer que aquela sociedade se expressava de maneira tântrica era normal. Mas isso só aconteceu lá no Vale do Indo? Não. Você vai na Turquia tem na Anatólia, tem uma cidade chamada Çatalhöyük. Se você procurar, você vai ver lá que era uma cidade agrária, extremamente urbanizada, muito parecida com as cidades do Vale do Indo, até que se fala que existe uma interconexão entre elas, mas nunca ninguém conseguiu provar. E lá, em Çatalhöyük, você, na Anatólia, você vê os lugares onde você olha símbolos, imagens, que são os mesmos símbolos e imagens que são utilizadas hoje na cultura tântrica, praticamente 7.000 anos depois. 5.000, 7.000 anos depois.